noite, irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida. Estamos novamente aqui conectados virtualmente, mas juntos para louvarmos e celebrarmos um culto de adoração ao nosso Deus. Estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje, ainda que virtualmente, mas ao mesmo tempo esperançoso e muito esperançoso que logo em breve nós estaremos juntos novamente nesse espaço aqui onde estamos gravando este culto, para junto voltarmos a cultuar ao Senhor juntos. Eu quero trazer duas mensagens no início deste culto para você. Primeiramente, que você possa compartilhar o link deste culto com os seus amigos, os seus familiares, para que eles também possam ter a oportunidade de ouvir a palavra de Deus. Nós temos visto o poderoso alcance da palavra de Deus através dos nossos cultos, onde os nossos irmãos estão tendo o privilégio de compartilhar o link deste culto com outras pessoas. E o segundo, que nós queremos orar pelas nossas crianças. Somos gratos a Deus por nos confiar as crianças da nossa igreja e sabemos que isso é um privilégio e uma responsabilidade, e cabe a nós cuidar e cumprir com essa responsabilidade que o Senhor colocou em nossas mãos. Portanto, quero convidar você para junto comigo orarmos pelas crianças da nossa igreja. Se tem alguma criança aí com você na sua casa, onde você estiver, que você traga essa criança para perto de você e que juntos possamos orar ao Senhor e abençoar a vida delas. Eu quero trazer essa mensagem diretamente para vocês, crianças. Nós estamos com muita saudade de vocês. Felizes porque o Jotinha junto com a Maricota, tem nos abençoado, não é, crianças? Muitos vídeos, muitas histórias nos ensinando a palavra de Deus, e isso é uma evidência que nós amamos muito vocês. E eu quero orar por vocês para que Deus continue abençoando a sua vida junto aí com a sua família e com os seus amiguinhos que estão com vocês, tá bom? Vamos todos, irmãos, igreja, orar pelas nossas crianças. Senhor Jesus, nós te agradecemos porque o Senhor nos confiou essas crianças e queremos te pedir que o Senhor nos ajude a cuidar delas, que nós possamos continuar ministrando a Tua palavra, de forma que elas sejam edificadas e que o Evangelho seja poder de Deus na vida delas também. Por isso, abençoe essas crianças, ó Pai, seus corações, suas mentes, para que continuem abertas e receptíveis para ouvir e receber a Tua palavra, e que o Evangelho possa ser poder de Deus desde já na vida delas. Sabemos que muitos de nós hoje aqui na igreja, Deus, tivemos a oportunidade e o privilégio de receber a Tua palavra quando ainda éramos pequenos, e sabemos do poder da Tua palavra. Por isso te pedimos, abençoe de um modo especial a vida de cada uma das crianças da nossa igreja, para que eles continuem receptivos para receberem, aceitarem e viverem a alegria do Evangelho do Senhor. Assim nós abençoamos a vida dessas crianças em nome de Jesus. Amém, amém e graças a Deus. Aleluia, glórias a Deus. A paz do Senhor, irmãos. Nós vamos mais nesse momento de louvor e adoração ao nosso Deus. Esses cânticos que nós vamos cantar hoje, nós podemos nos lembrar de quão grandes coisas o Senhor tem feito por nós, por tudo que nós temos, por tudo que Ele nos deu, porque nós sabemos que tudo que nós temos e que somos vem de Deus. Que você possa adorar aí onde você está, com alegria, agradecendo a Ele por todas as coisas que Deus tem feito na sua vida. E sempre lembrando que nós não somos nada sem Ele. Nossas vidas pertencem a Ele, porque Ele nos amou primeiro, Ele nos deu a vida dEle primeiro. O amor dEle nunca vai falhar em nossas vidas, e que a nossa vida realmente todos os dias esteja diante de Deus, sempre servindo a Ele com temor, tremor, e realmente confiando somente nele, porque Ele é perfeito e tudo que Ele faz é perfeito, e que a nossa vida realmente seja entregues à mão dEle todos os dias. Eu sou grato por tudo que tenho, o tesouro maior deste mundo me foi dado
amigos, família, muitos irmãos. Foi Jesus, meu amigo verdadeiro, que fez tudo ao me dar a salvação. Louvarei ao Senhor em todo tempo. Seu louvor estará continuamente
Mesmo se eu me abalar, teu amor não falha. Mesmo sem merecer, tua graça se derrama sobre mim. Teu amor não falha. Tu és
irmãos, neste momento vamos passar o nosso momento de oferta, um momento muito importante do nosso culto ao Senhor. E eu quero ler com vocês um texto da palavra de Deus que está escrito em 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 6 em diante, diz o seguinte: Lembrem-se, aquele que semeia pouco, também pouco colherá. E aquele que semeia com fartura, também colherá fartamente. Cada um dê, conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer que lhe seja acrescentada toda a graça, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra, como está escrito: distribuiu, deu os seus bens aos necessitados, e a sua justiça dura para sempre. Aquele que supre a semente ao que semeia e o pão ao que come, também lhe suprirá e multiplicará a semente e fará crescer os frutos da sua justiça. Glória a Deus. A palavra de oferta que nós lemos, irmãos, nesta noite, ela traz uma evidência da bênção de Deus sobre a vida daquela pessoa que é generosa. E isso que nós devemos colocar em prática nas nossas vidas. Quando nós aceitamos o reino de Deus em nossas vidas, que é algo que nós traremos na mensagem desta noite, uma dessas evidências que temos o reino de Deus é que nós somos generosos. Generosos por quê? Primeiro, porque sabemos que é um mandamento que o Senhor deixou para nós. Ele nos ensina que nós devemos ser generosos. E segundo, que nós sabemos que quando somos generosos, nós temos a capacidade de abençoar como igreja aquelas pessoas que estão necessitadas. Sabemos que vivemos dias difíceis por consequência de toda a pandemia, há famílias necessitadas, com poucos recursos, e cabe a nós como igreja socorrer esses irmãos, como aconteceu, por exemplo, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 6. Nós precisamos garantir que a nossa igreja, que a gente não venha a ter pessoas necessitadas no nosso meio, mas para isso a gente precisa cumprir este ensino, trazer os nossos dízimos, ser generoso com as nossas ofertas, como ensina esse texto, e dessa forma nós como igreja teremos a capacidade e a alegria de cumprir o chamado que o Senhor nos deu, sendo um deles suprindo a necessidade dos nossos irmãos. Então eu quero encorajar você, seja generoso. Ele começa esse texto dizendo: lembrem-se, ou seja, lembrem-se que aquele que semeia pouco, irá colher pouco, mas aquele que semear com fartura, também colherá fartamente. Eu tenho certeza que você quer colher fartamente, como eu também quero. Então é importante que a gente seja generoso para abençoar a vida daquelas pessoas que necessitam, e principalmente porque fazer isso é fazer a vontade de Deus. E quem faz isso é porque tem um reino de Deus estabelecido na vida dele. Então, irmãos, que nós sejamos generosos, porque essa é a vontade de Deus para nossas vidas. Você deve estar vendo aí no link da informação na tela, mostrando os dados bancários da nossa igreja. Você pode fazer o seu dízimo e a sua oferta, fazer um depósito bancário na conta da igreja, como você também pode agendar com algum dos nossos pastores que ficam na nossa igreja período integral, para assim você trazer o seu dízimo e a sua oferta, e assim continuarmos a funcionar essa nossa generosidade diante do corpo de Cristo. Que o Senhor seja glorificado e exaltado no nosso meio, inclusive com os nossos dízimos e com as nossas ofertas. Eu quero orar por você e abençoar a sua vida neste momento. Senhor, nós te agradecemos pela oportunidade que o Senhor tem nos dado em continuarmos praticando a tua palavra, incluindo a generosidade, Pai, em trazermos os nossos dízimos e as nossas ofertas. Que o Senhor nos ajude, Deus, a cumprir essa palavra, Pai. Que o Senhor nos capacite, Deus, na administração das nossas finanças, para que desta forma, Deus, o nome do Senhor seja glorificado em cada momento que trouxermos, ó Pai, os nossos dízimos e as nossas ofertas. Nós glorificamos o Teu nome porque o Senhor tem suprido as nossas necessidades. E sabemos que o Senhor continuará suprindo se nós continuarmos a Te obedecer. Nos ajude, Pai,
porque nós queremos, Senhor Jesus, falar a verdade e não mentir, queremos exaltar e louvar o Teu santo nome, mas também queremos cumprir este mandamento de trazer ao Senhor os nossos dízimos e as nossas ofertas. Assim nós Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém, amém e graças a Deus. Aleluia. Diga o Cordeiro de Deus, diga o Cordeiro que morreu, diga o Cordeiro que venceu, diga o Cordeiro Jesus, diga o Cordeiro de Deus, diga o Cordeiro que morreu. Diga o Cordeiro que venceu, diga o Cordeiro Jesus. Todos adorem ao Rei dos Reis, anjos, demônios e homens, prostrem seus pés àquele que é o Senhor, Jesus Cristo, Rei dos Reis. Todos adorem ao Rei dos Reis, anjos, demônios e homens, prostrem seus pés àquele que o Pai exaltou, Jesus Cristo, Rei dos Reis. Digna o Cordeiro de Deus, digna o Cordeiro que morreu, digna o Cordeiro que venceu, digna o Cordeiro Jesus. Todos adorem ao Rei dos Reis, anjos, demônios e homens, prostrem seus pés àquele que é o Senhor, Jesus Cristo, Rei dos Reis. Todos adorem ao Rei dos Reis, anjos, demônios e homens, prostrem seus pés àquele que o Pai exaltou, Jesus Cristo, Rei dos Todos adorem ao Rei dos Reis, anjos, demônios e homens, prostrem seus pés àquele que é o Senhor, Jesus Cristo, Rei dos Reis. Todos adorem ao Rei dos Reis, anjos, demônios e homens, prostrem seus pés àquele que o Pai exaltou, Jesus Cristo, Rei dos Reis. Glórias a Deus. Vamos passar este momento para o momento mais importante do nosso culto, que é o momento onde nós iremos ouvir a voz do Senhor, ouvir a palavra de Deus. Eu quero convidar então você para orar comigo, pedindo para que o Senhor possa falar ao nosso coração. Amém? Senhor Jesus, muito obrigado, Pai, por este momento tão precioso que
estamos tendo, pelo privilégio de estudar a Tua Palavra. Por viver, Deus, num lugar onde nós temos a liberdade de culto, podemos abrir a Bíblia, estudar a Tua Palavra, e queremos clamar a Ti que pela Tua misericórdia o Senhor nos permita ouvir a Tua voz. Nós que já ouvimos tantas coisas hoje, no nosso dia, tantas informações, e agora, Deus, estamos dedicando este momento para cultuar ao Senhor, e o nosso desejo é ouvir o Teu conselho, ouvir a Tua Palavra. Por isso, fala aos nossos corações, Pai, pois nós queremos ouvir para conhecer, e não apenas para obter mais conhecimento por si só, mas porque queremos praticar a Tua Palavra, viver o Evangelho de verdade. Nos ajuda, Pai. Assim, oramos e Te agradecemos por este momento tão especial no nosso culto, em nome de Jesus. Amém, amém, graças a Deus. Glória a Deus. Irmãos, hoje o tema da mensagem desta noite é o verdadeiro valor do reino de Deus. O tema da mensagem desta noite é o verdadeiro valor do reino de Deus. E nesses meses que estamos aí enfrentando essa pandemia, com isolamento social, aproximadamente uns 4 meses, né? É comum ouvirmos pessoas dizendo que passaram a fazer uma reflexão e a repensar o valor de algumas coisas em suas vidas. Por exemplo, ouvi algumas pessoas falando que quando acabar esse isolamento social, a primeira coisa que vão fazer é se encontrar com alguns familiares que hoje estão impedidos, porque algumas das pessoas fazem parte do grupo de risco. Eu mesmo tenho um irmão que ele é diabético, então eu estou evitando até então de encontrar com ele, porque a gente fica preocupado em preservar a saúde da outra pessoa. E tem gente que falou que está repensando a sua vida na questão da convivência social, do convívio social com outras pessoas, até essa nossa liberdade de ir e vir, que parece que nos foi tirada durante um tempo, né? Principalmente quando nós estávamos passando por aquele período de isolamento social mais radical, mais forte. E nós, como cristãos, fomos afetados da mesma forma. E, logicamente, nos fez pensar sobre algumas coisas que nós considerávamos, talvez, nós não dávamos tanto valor, e certamente, depois de todo esse período, de toda essa experiência que estamos tendo, vamos valorizar ainda mais. Por exemplo, a convivência com os irmãos, que talvez pré-pandemia ou pré-coronavírus, nós dávamos um valor, e certamente depois que tudo isso passar, vamos dar um outro valor. Haja visto a saudade, o desejo que nós estamos tendo em retornar, né, com os nossos cultos, com as nossas atividades como igreja. E um exemplo disso foi o que nós passamos, né, semana passada, com o aniversário da igreja, que foi foram dias especiais, mesmo virtualmente. Glória a Deus pelo grupo do CRTV, que nos proporcionou momentos online preciosos para que nós pudéssemos celebrar juntos como igreja os 36 anos de aniversário da nossa igreja. Mas é fato que todos nós, de alguma forma, repensamos nossas vidas. Eu também tive uma experiência pessoal em casa, nós tivemos a oportunidade de sentar, conversar sobre toda essa situação que nós estamos passando, quais os aprendizados que nós poderíamos extrair dessa experiência e o que nós deveríamos e poderíamos valorizar ainda mais, considerando essa experiência que estamos tendo. E eu quero hoje falar sobre isso, sobre valor. O que nós estamos valorizando hoje e o que a Bíblia nos ensina que nós devemos valorizar como algo mais importante. Então eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo lá em Mateus. Nós iremos ler o capítulo 13, versículos 44 ao 46. Vamos ler Mateus, capítulo 13, verso 44 ao 46. Esta é a palavra de Deus, e a palavra de Deus diz o seguinte: O reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. Certo homem, tendo-o encontrado, escondeu-o de novo. E então, cheio de alegria, foi
vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo. O reino dos céus também é como um negociante que procura pérolas preciosas. Encontrando uma pérola de grande valor, vendeu tudo o que tinha e a comprou. Eu vou ler novamente esse texto. O reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. Certo homem, tendo-o encontrado, escondeu-o de novo, e então, cheio de alegria, vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo. O reino dos céus também é como um negociante que procura pérolas preciosas. Encontrando uma pérola de grande valor, vendeu tudo o que tinha e a comprou. Glórias a Deus, glórias a Deus. Aqui, irmãos, quando nós olhamos esse texto, Jesus está ensinando por parábolas. Desde o início do capítulo 13, nós podemos observar Jesus ensinando por parábolas. E parábolas era uma maneira usada por Jesus para ensinar, onde ele fazia ilustrações do dia a dia, usando exemplos do dia a dia das pessoas para passar um ensino que ele gostaria de, então, ensinar para os seus ouvintes. Então, ele usava muito parábolas, essas ilustrações do dia a dia, para que facilitasse o entendimento das pessoas que estavam ouvindo. E neste contexto específico que nós lemos, esse texto que nós lemos, Jesus, então, ele fala de duas parábolas. E essas duas parábolas, elas estão ensinando a mesma coisa, ou seja, o valor incomparável ou o valor extraordinário do reino de Deus. É interessante que, para que a gente comece e tenha um entendimento completo desse texto, talvez a primeira coisa que nós precisamos deixar bem claro aqui é o que é o reino de Deus. E o reino de Deus nada mais é, como nós aprendemos e por diversas vezes aqui na nossa igreja, que o reino de Deus é o governo de Deus, ou o governo de Cristo sobre a vida do ser humano. E ele se manifesta, esse governo de Deus se manifesta através do conhecimento e obediência às Escrituras. Então, Jesus ele fala essas duas parábolas e ele compara o reino de Deus. A primeira comparação que ele faz com o reino de Deus ele compara o reino de Deus a um tesouro. E aqui no texto, esse tesouro traz a ideia de um baú de tesouro que estava enterrado ou escondido dentro de um campo. Talvez alguns de vocês, como eu também, possamos pensar no passado, quando nós assistíamos aqueles filmes de criança, quando crianças, onde tinha alguém que estava à procura de um tesouro perdido. Então ele ia em algum lugar e começava a cavar e cavar e cavar aquele lugar até encontrar um baú de tesouro. E aqui esse texto ele traz a ideia de um tesouro como um baú de tesouro, onde um homem que estava procurando este baú de tesouro, ele chega num campo, começa lá a procurar, e ele encontra esse tesouro que estava escondido. E o outro exemplo que ele traz, comparando o reino de Deus, ele compara o reino de Deus como um homem negociante, como um negociador, alguém que comprava e vendia pérolas preciosas. E essa pessoa que o tempo todo comprava e vendia pérolas preciosas, e de repente essa pessoa se depara com uma pérola diferente de todas as outras que passou pela mão dele. E isso é algo esplêndido, que então, baseado nessa pérola de grande valor que ele identificou, ele decide tomar uma decisão. Então, a gente vê Jesus então falando duas parábolas que têm o mesmo ensino, que ele quer passar o mesmo ensino, onde ele compara o reino de Deus, primeiramente a um tesouro que estava escondido, e depois a um negociante, um homem que negociava pérolas de grande valor. E o que a gente pode dizer que temos em comum nessas parábolas? A gente pode citar que tanto o tesouro como a pérola de grande valor, as duas ou os dois foram encontrados, foram achados.
E se eles foram encontrados, e se eles foram achados, é porque eles estavam sendo procurados. As pessoas que os encontraram, tanto o baú de tesouro como a pérola de grande valor, eles estavam procurando isso e conseguiram encontrar. E a segunda informação importante que nós podemos extrair desse texto é que, dessas parábolas que Jesus contou, é que essas pessoas que encontraram tanto o baú de tesouro como a pérola de grande valor, elas imediatamente foram vender tudo que tinha. E depois de vender tudo que tinha, voltaram e compraram as preciosidades que eles tinham encontrado. No primeiro exemplo do tesouro escondido, aquela pessoa precisava comprar todo o campo, porque aquele tesouro escondido, quando ele achou, a princípio, ele pertencia ao dono de todo aquele terreno. Então aquele homem precisava comprar todo o terreno, porque tudo que estava dentro daquele terreno era de propriedade, ele pertencia ao proprietário. Então aquele homem entendeu que para que ele pudesse, ainda que ele tivesse encontrado aquele baú de tesouro só pertenceria a ele no momento que ele comprasse todo o terreno, e assim ele fez. Então ele foi e vendeu tudo que tinha. Absolutamente tudo que ele tinha, ele vendeu para que ele pudesse ficar com aquele terreno, onde ele estava visualizando, onde ele tinha por objetivo ficar com aquele baú de tesouro. E no segundo exemplo da pérola de grande valor, quando aquele negociante, aquele negociador que tinha experiências com pérolas preciosas, ele se deparou com aquela pérola de grande valor e percebeu que aquela pérola era diferente e que ele não iria encontrar nada igual, nada parecido. Então ele também tomou a mesma decisão. Vendeu tudo, absolutamente todas as outras pérolas preciosas que ele tinha, para que ele pudesse ficar com aquela pérola de grande valor. E aí a gente para pensar na atitude desses homens. No homem que decidiu vender tudo para comprar o terreno e ficar com aquele baú de tesouro, e naquele homem que era um negociante, ou um negociador também, experiente, e que se deparou com aquela pérola de grande valor. Que esses dois homens, o porquê que esses dois homens agiram da mesma forma? Por que esses dois homens decidiram abrir mão de tudo que tinham? Talvez até aquele momento da vida deles, eles conquistaram muitas coisas. Compraram muitas coisas e conquistaram muitas outras coisas. E naquele momento eles decidiram abrir mão de tudo, absolutamente mão de tudo, para ficar com aquelas preciosidades. O que fez esses homens agirem dessa forma? Pelo que a gente percebe no texto, aqueles homens venderam tudo para obter aquela preciosidade por um único motivo, porque eles conseguiram compreender, cada um dentro do seu contexto, que não existia nada, não existia e nem iria existir, nada que se comparasse, que pudesse se comparar ao valor daquelas preciosidades, daqueles tesouros que eles encontraram. E esse texto, irmãos, quando nós trazemos o ensino dessa parábola de Jesus para nossas vidas, nós vemos que esse texto nos ensina, irmãos, que não existe nada neste mundo mais valioso do que o governo de Deus sobre as nossas vidas. E esse governo de Deus, ele pode e vai e já tem se manifestado nas nossas vidas através de Jesus, pelo conhecimento das Escrituras e pela obediência às Escrituras. E aí eu quero fazer um desafio para você, para que você possa avaliar, você que considera que já tem o reino de Deus estabelecido na sua vida, que você já recebeu o governo de Deus na sua vida, que Jesus é o governador, é o dono da sua vida. E eu quero fazer essa análise, um desafio com você, para que você possa analisar qual é o valor que você tem dado ao reino de Deus. Por exemplo,
Quantas vezes você ora por dia? Quantas vezes você lê a Bíblia por dia? Ou se é que você ora, ou se é que você está lendo a Bíblia todos os dias, para demonstrar que realmente você valoriza o reino de Deus, o governo de Deus na sua vida? Ou qual é o momento do seu dia que você dedica ao Senhor? Ou qual é o momento do seu dia que quanto tempo do seu dia você dedica ao Senhor? E se nós fizermos uma análise nas nossas vidas, talvez o que era um problema de tempo antes de toda essa experiência que nós estamos passando com essa pandemia, hoje não é mais ou não deveria ser. Afinal de contas, hoje eu acho que todo mundo tem tempo hoje, um pouco de tempo sobrando. E cabe a nós fazer uma análise das nossas vidas para que a gente possa comprovar de fato se nós estamos dando devido valor ao reino de Deus. Porque é muito bonito a gente ler esse texto e falar, puxa, que maravilhoso é nós tratarmos o governo de Deus sobre as nossas vidas como algo precioso, como um tesouro de valor incomparável a qualquer outra coisa. Mas quando nós temos a oportunidade de demonstrar este valor, o valor que nós damos para o reino de Deus nas nossas vidas, para o governo de Deus nas nossas vidas, a gente não tem tempo nem para orar e nem para ler a Bíblia. E se estamos assim, nós não temos valorizado isso como um tesouro. E aí a gente precisa fazer uma reflexão, né? Se eu não tenho tempo para ler a Bíblia, se eu não tenho tempo para orar, eu não estou dando tempo para que o Senhor possa manifestar o governo dele sobre a minha, estabelecer o governo dele sobre a minha vida. E o Senhor não vai governar a minha vida sem esses elementos. E ao mesmo tempo a gente percebe tanta gente, agora que está tendo tempo, dedica o tempo para gastar nas redes sociais, nas novelas, na Netflix, no jogo de futebol. Mas são respostas como essas que nós precisamos dar para nós mesmos, que nos ajude a fazer uma reflexão para que nós possamos avaliar qual é o valor que nós estamos dando para o governo de Deus sobre as nossas vidas. Só existe reino de Deus, irmão, nas nossas vidas se existe uma vida de oração. Só existe reino de Deus nas nossas vidas se nós temos uma vida de leitura bíblica. Porque sem esses dois elementos da disciplina espiritual, não tem como Jesus Cristo se manifestar sobre nós e ser o rei sobre as nossas vidas e nós sermos os seus súditos, que é a proposta do reino de Deus. A gente pode citar na palavra de Deus alguns exemplos, e eu gostaria de citar 2 exemplos de 2 homens de Deus que demonstraram que realmente eles valorizavam o reino de Deus como um grande tesouro, e um tesouro de valor incomparável a qualquer outra coisa. O primeiro é Paulo, o apóstolo Paulo. O que o apóstolo Paulo fez foi algo incrível. Um homem culto, detentor de um conhecimento assustador, grandioso, incomparável com os seus contemporâneos. E este homem, quando ele conheceu o verdadeiro tesouro do reino de Deus através da vida de Jesus, como ele diz lá em Filipenses capítulo 3, versículo 8, ele diz que ele considerou, do momento que ele conheceu o Evangelho, conheceu a Cristo, ele considerou todo o seu conhecimento, todos os seus diplomas, tudo ele considerou como esterco, como perda. Porque para ele, a partir daquele momento, o mais importante, o mais valioso que ele tinha na sua vida era o Senhor Jesus. E o que falar então de Zaqueu, que foi outro que encontrou o seu verdadeiro tesouro, e não foi no dinheiro, pelo contrário, foi em Cristo. Quando ele ouvia falar e quando ele soube que Jesus estava chegando em Jericó, ele subiu em cima da árvore para poder ver Jesus. E depois a evidência da conversão, que mostra a evidência do tesouro do reino de Deus sobre a vida dele, foi quando ele desceu e começou a restituir aqueles que ele havia roubado. Um homem rico. E mesmo com toda a riqueza que ele tinha, ele considerava aquilo como tesouro até o momento de ele ter um encontro com Cristo. E ele falou, não, agora tesouro para mim é estar com Jesus. Tesouro para mim é o governo de Cristo sobre a minha vida. E ali o Evangelho, Jesus Cristo se manifestou na vida daquele homem. Um homem culto,
que considerava todo o seu conhecimento como um verdadeiro tesouro, e ele abriu mão de todo o seu conhecimento para estar com Cristo. Um outro homem rico abriu mão de toda a sua riqueza para estar aos pés da cruz de Cristo. Por isso, irmãos, eu encorajo cada um de vocês, como eu também preciso colocar em prática essa palavra de Deus na minha vida, que não existe nada, irmãos, nada neste mundo que seja mais valioso que nós termos o governo de Deus sobre as nossas vidas. Nada. Não tem dinheiro no mundo que tenha maior valor do que o reino, do que o governo de Deus nas nossas vidas. Não tem nenhum benefício terreno que a gente possa obter nessa vida que possa ter um maior valor do que o governo de Deus nas nossas vidas. Porque aqueles que de fato conheceram verdadeiramente e experimentaram o governo de Deus, eles não trocam por nada. Ele simplesmente, como diz esse homem que encontrou o baú de tesouro, ficou feliz da vida, ficou muito feliz e contente. E tudo que ele pensava era: eu preciso ficar com esse tesouro em definitivo. Nada mais importava para ele, e como deve ser para nossas vidas. O que nos importa agora, o que possa ter maior valor para nossas vidas do que ter o governo de Cristo em nós? E como isso se manifesta? Pela palavra, pelas Escrituras, o conhecer das Escrituras. E depois de conhecer, o praticar das Escrituras. E o reino de Deus vai se manifestando cada vez mais em nossas vidas. Porque quem faz isso tem o reino de Cristo sobre si. E assim nós precisamos colocar em prática. E uma vez que nós entendemos, irmãos, que não existe nada mais valioso que nós possamos obter nessa vida do que o governo de Deus sobre as nossas vidas, que se manifesta através de Cristo pelo conhecimento e pela obediência à palavra do Senhor, o que nós precisamos fazer para colocar em prática e garantir que durante a nossa vida e a nossa caminhada cristã, todos os dias, nós vamos dar o devido valor para o governo de Deus em nossas vidas? A primeira coisa que nós precisamos fazer, irmãos, nós precisamos desejar o reino de Deus, o governo de Deus sobre as nossas vidas. Nós precisamos desejar o governo de Cristo, o governo de Deus sobre as nossas vidas. E é interessante que quando nós olhamos esse texto, fica muito evidente, principalmente no segundo exemplo, mas os dois exemplos são muito claros, que ambos os tesouros foram encontrados porque aqueles homens estavam desejando muito achá-los. Então, eles só foram encontrados porque aqueles homens realmente estavam atrás daquele tesouro, com uma busca incessante. Eles desejavam aquele tesouro. Aquele primeiro homem que fala do baú de tesouro, ele desejava encontrar aquele baú de tesouro escondido. O homem que negociava pérolas preciosas, ele desejava encontrar uma pérola de grande valor. Ele desejava, e no momento que eles encontraram, eles abriram mão de tudo. Mas até encontrar, precisaram desejar. Eles queriam muito isso. E começaram a direcionar então a sua vida pelo desejo que tinham de encontrar. E nós, irmãos, então, usando isso como exemplo para colocar em prática em nossas vidas. Se queremos realmente o governo de Deus em nossas vidas, nós precisamos primeiramente querer. Nós precisamos primeiramente desejar, porque esse desejo, essa intenção, esse querer vai impulsionar as nossas atitudes para que a gente possa buscar. Se eu tiver desejo de Deus, eu vou orar mais, eu vou ler mais a Bíblia, eu vou estar mais em contato com irmãos para que eu possa conversar da palavra de Deus, eu vou me esforçar em praticar mais a palavra, porque à medida que eu for lendo e for aprendendo, eu vou querer colocar em prática e vou querer desfrutar das experiências que a palavra de Deus vai me proporcionar. Mas para que tudo isso aconteça, um passo extremamente importante, eu preciso querer e desejar. E eu encorajo você, irmãos, para que você possa ter desejo, não apenas de comer algumas comidas maravilhosas que alguns irmãos estão ficando extremamente capacitados, né, durante essa pandemia em fazer pratos novos, etc.
A gente, na nossa família lá, tem até um grupo lá da família, o pessoal coloca e posta lá uns pratos diferentes. Super legal e super gostoso também comer uma comida diferente. Mas mais do que o desejo pela comida, nós precisamos ter desejo pelas coisas espirituais. Eu preciso ter desejo de oração. Eu preciso desejar orar. Porque eu entendi pelas Escrituras que quando eu oro, estou mais conectado com Deus. Eu preciso ter desejo de ler a Bíblia, porque eu aprendi que quanto mais eu ler a Bíblia, mais eu vou conhecer acerca da palavra de Deus. Eu preciso desejar estar junto com os irmãos. Precisa ter um desejo no meu coração estar junto com a família de Cristo. Eu preciso desejar pregar o Evangelho, contar as minhas experiências que eu tive com Cristo, o que Cristo fez na minha vida e compartilhar com outras pessoas. E esse desejo faz parte da vida daquele que recebeu, entendeu o valor do governo de Deus. Para isso, irmãos, nós precisamos, eu e você, nós precisamos desejar, como aqueles homens. Eu desejo esse tesouro, então eu vou procurá-lo. Eu desejo uma pérola de grande valor, então eu vou procurá-lo. Eu desejo, e aí começa a busca. Nós precisamos desejar, irmãos. Desejar cada vez mais o reino de Deus nas nossas vidas. A segunda coisa é que nós precisamos, para que a gente possa valorizar o reino de Deus como a maior preciosidade e tratá-lo como o maior tesouro em nossas vidas, a gente precisa, como segunda coisa, nós precisamos fazer renúncias. Fazer renúncias, ele traz a ideia de escolhas, ou seja, eu tenho duas coisas para escolher. Eu vou escolher uma e vou renunciar à outra. E ter o reino de Deus, que se manifesta através de Cristo, pelo conhecimento e pela obediência às Escrituras, é inevitável que nós teremos que fazer renúncia nas nossas vidas. O texto diz bem claro, nos dois exemplos, tanto no exemplo do tesouro escondido, como no exemplo da pérola de grande valor. Nos dois casos, aqueles homens não conseguiram ficar com os dois. Eles tiveram que abrir mão do que eles tinham para ficar, então, com a preciosidade que eles haviam encontrado. E nós, irmãos, se nós queremos colocar essa palavra em prática, para nós funciona da mesma forma. É inevitável ou é requerido que nós tenhamos que abrir mão de tudo que nos prende, principalmente do que nos prende ao mundo, a uma vida de pecado, aquela vida que nós vivíamos antes de conhecer o Senhor Jesus. Posso dar alguns exemplos de coisas que nos prendem e que muitas vezes nós queremos receber o reino de Deus. Falamos que esse governo de Deus que virá sobre as nossas vidas e que se manifestará através de Jesus pelo conhecimento e pela obediência às Escrituras, que Ele é a maior preciosidade que nós temos nas nossas vidas. Mas só que aí, quando a palavra de Deus ela fala que nós precisamos renunciar às coisas do mundo, que nós precisamos renunciar às amizades do mundo, renunciar a frequentar lugares inadequados, renunciar a atitudes carnais, comportamentos inadequados que nós tínhamos antes de conhecer, como brigas, de sermos briguentos, de cometer prostituição, de sermos insubmissos, de sermos rebeldes, aí não queremos, porque achamos que dá para conviver e ter uma vida cristã e ainda continuar com tais práticas e tais comportamentos. E a Bíblia diz que não, que a vida cristã, que o governo de Cristo em nossas vidas ou é tudo ou nada. A Bíblia nos ensina claramente que nós não podemos negociar com o Senhor. E com Cristo é 100% ou 0%. E quando vem o reino, o governo do Senhor sobre as nossas vidas, Ele exige que a gente esteja 100% com Ele. Então, irmãos, na nossa vida não tem espaço para mentiras, não tem espaço para brigas, não tem espaço para prostituição, não tem espaço para insubmissão aos pais, não tem espaço para rebelião, não tem espaços para amizades com o mundo, que são inimizades contra Deus, não tem espaços para mentiras, não tem espaços para frequentar lugares inadequados, não tem espaço para nada disso, porque isso não faz parte do reino de Deus. Pessoas que são governadas pelo reino de Deus e que realmente tratam o reino de Deus como o maior valor, elas abandonam completamente tudo aquilo que faz vínculo com uma vida mundana.
E o terceiro ponto que eu quero trazer para vocês, além de eu desejar o reino de Deus, além de fazer renúncias, a terceira coisa é que eu preciso ter claro que a decisão que eu tomei de ter o reino de Deus sobre a minha vida, ela precisa ser uma decisão em definitivo. Quando decidimos pelo reino de Deus, precisa ser definitiva e não com oscilações. Quando olhamos o texto, irmãos, vocês imaginam aqueles homens que obtiveram tanto tesouro como a pérola de grande valor, no dia seguinte, eles quererem devolver aquilo lá? Falando assim, na verdade eu abri mão de tudo, mas agora eu mudei de ideia, eu me arrependi, então eu estou aqui dando o terreno de volta com o tesouro e vou querer meus pertences de volta. Ou o homem lá que negociou a pérola de grande valor, pegando lá a pérola de grande valor, devolvendo para a pessoa que ele negociou e falando, me dá os meus pertences de volta porque eu não quero mais ficar. Não. Eles não fizeram isso. Justamente porque na ilustração que Jesus trouxe, ficou bem claro que aquela decisão era em definitivo. E não tinha espaço para oscilação ou para arrependimento. E o arrependimento nem passou pela cabeça daqueles homens. Eles decidiram, eu quero isso. Eu quero esse tesouro. Eu quero essa pérola de grande valor. E nós devemos fazer a mesma coisa. Eu quero, em definitivo, Cristo reinando sobre a minha vida. Eu quero, em definitivo, viver o evangelho do reino de Deus, conhecer e praticar a palavra de Deus, porque isso é governo de Deus sobre a vida do ser humano. Conhecer e praticar as Escrituras. E eles decidiram. Só que hoje a gente percebe que muitas pessoas vivem oscilando. Hoje, ou essa semana, elas decidem com Cristo. Hoje eu estou com Cristo, essa semana eu estou com Cristo. Aleluia, glória a Deus. Aí chega na próxima semana e fala, não, agora eu não estou mais com Cristo, eu estou repensando a minha vida, eu estou repensando se eu quero realmente ter o governo de Cristo sobre a minha vida. E aí depois passa alguns dias e fala, não, agora eu estou com Cristo de novo, eu realmente entendi o evangelho, eu quero o governo de Deus na minha vida, eu entendi que isso é um tesouro. E daqui a pouco muda de novo e fica oscilando de um lado para o outro. Um dia o evangelho é verdadeiro, o reino de Deus é a maior preciosidade que ela tinha, e no outro dia não é mais. E esse texto mostra claramente que era uma decisão consciente e definitiva. E se nós realmente valorizamos o governo de Deus, que se manifesta através de Cristo, pelo conhecimento e a obediência às Escrituras, essa decisão é uma só e definitiva. Eu quero esse governo, eu quero esse reino, porque isso é a maior preciosidade que eu tenho em toda a minha vida, e nada é mais importante do que ter esse reino e esse governo de Deus. Nós precisamos disso, irmãos. Nossas decisões precisam ser constantes, porque essa constância vai demonstrar o valor que nós damos pelo reino. Se você faz parte daquele grupo que um dia está firme, outro dia não está, eu sinto em lhe dizer que você precisa fazer uma revisão do valor que você dá pelo reino. E você ainda não trata e não conseguiu perceber o quão valioso é o reino de Deus. Partindo para o fim, eu tive a oportunidade de conhecer Cristo quando eu tinha 12 anos, em 1991. Se vocês quiserem saber a minha idade, dá para fazer a conta. E tive o privilégio de ouvir a palavra de Deus numa escola bíblica de férias, numa igreja presbiteriana em São Bernardo. E eu me lembro que, depois que eu ouvi aquela palavra, passaram-se aproximadamente uns 6 meses para que efetivamente eu conseguisse compreender as Escrituras e pudesse conscientemente tomar uma decisão. Eu quero esse Jesus na minha vida. Eu quero o governo de Deus na minha vida. Eu quero Jesus Cristo sendo o Senhor da minha vida. Confessando com a boca e crendo no coração. E de lá para cá, a minha vida mudou completamente. Que eu nem consigo imaginar como que seria a minha vida sem Cristo. Até esses dias um irmão meu comentou com a minha filha, né? Nossa, ela falou assim, conta aí alguma coisa que seu pai fez, que meu pai fez aí e tal. Aí ele falou assim, eu sinto lhe dizer que seu pai foi muito cedo para a igreja, viu? Então, ele não teve tempo de aprontar na adolescência porque ele estava na igreja e no final do dia foi bom. Mas o ponto, irmãos, é que esses dias
refletindo também sobre a minha vida pessoal e tudo que aconteceu na minha vida e que me trouxe até aqui em 2020. E eu pude concluir como Deus foi bom comigo, como Deus foi bom. Quantas coisas maravilhosas eu desfrutei por estar na presença de Deus, pela misericórdia de Deus. Como Deus cuidou de mim na minha adolescência, dentro da igreja, me sustentou. Como Deus foi bondoso comigo na minha vida adulta. Como Deus tem sido bondoso comigo e com a minha família. E ali eu pude agradecer a Deus por esses 29 anos que eu aceitei o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. E como diz o nosso irmão Emílio, na verdade, né? Ele me aceitou e a minha vida mudou por completo. E eu louvo a Deus por isso. E eu tenho hoje uma alegria muito grande de dizer que a melhor decisão que eu tomei na minha vida foi ter entregado a minha vida para o Senhor Jesus e ter aceitado o governo de Deus sobre a minha vida. E tenho certeza que isso foi a melhor decisão e é o maior tesouro que eu tenho em toda a minha vida, e sei que essa é a principal mensagem e legado que eu preciso deixar para minha família e para as minhas filhas, que não existe nada, absolutamente nada mais importante do que termos o governo de Deus sobre as nossas vidas. Nós podemos conquistar o mundo todo, carro, casa, riqueza, ter uma bela conta bancária, ter uma bela casa em Santo André, no interior, ou na praia, seja qual for o bem que a gente possa conquistar, seja o status de conhecimento, graduação, etc. Mas absolutamente nada. Como eu costumo dizer para as minhas filhas, nada é mais importante e nada se compara a nós termos o governo de Deus nas nossas vidas. E isso é o mais importante. E como pais e como os líderes, esse é o principal legado que nós podemos deixar na vida das pessoas. Que elas possam compreender que nada é mais importante do que ter o governo de Cristo sobre as nossas vidas. Portanto, irmãos, que você possa fazer uma reflexão na sua casa, nesses dias de pandemia. Será que esses dias difíceis têm me feito valorizar mais ou menos o reino de Deus, o governo de Deus sobre a minha vida? Se você estiver orando mais, é porque você realmente está valorizando mais. Ele tem sido um tesouro perceptível, percebido por você. Se você é daqueles que está orando menos, está lendo a Bíblia menos, você não está percebendo o valor. E essa palavra está vindo justamente para que você possa fazer uma revisão na sua vida. Porque tempo, eu não tenho dúvida, que não é mais problema. Todo mundo hoje tem tempo. O importante é saber o que a gente faz com o nosso tempo. E eu aconselho que você trate o governo de Deus sobre a sua vida como o maior tesouro que você tenha, com um valor incomparável a qualquer outra coisa. E que se você tiver qualquer que for o tempo, que você possa investir para estar mais perto do Senhor. Amém? Quero orar por você, abençoar a sua vida, para que eu e você, nós como uma igreja, possamos alcançar o nosso objetivo de sermos uma igreja saudável. E uma igreja saudável é aquela que reconhece que não existe nada mais importante neste mundo do que ter o governo de Deus sobre as nossas vidas. Amém? Senhor, obrigado pela Tua palavra. Obrigado pelo que o Senhor falou conosco. Obrigado porque o Senhor tem sido maravilhoso ao longo dos anos sobre as nossas vidas. Eu te agradeço por tudo que o Senhor fez por mim. Te agradeço pelos 36 anos de história que essa igreja tem tido na Tua presença. Te agradeço pela vida de cada um dos irmãos da nossa igreja, conectados virtualmente, para estudar a Tua palavra e ouvir a Tua voz. Nos perdoe, Senhor, se não estamos dando valor devido ao governo de Deus sobre as nossas vidas. Nos perdoe e nos ajude a mudar, para que nós possamos colocar em prática essa palavra e tratar o reino de Deus como aquilo que é como o valor ou como a preciosidade mais importante, com valor incomparável em nossas vidas. Porque nós queremos viver a palavra de Deus como o próprio Senhor Jesus nos ensinou. Assim nós oramos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém, amém, graças a Deus. Eu também quero falar com você que ouvindo essa mensagem
e que até o momento você não é um cristão e ainda não se decidiu por ser um seguidor oficial de Jesus Cristo, por experiência própria, andar com Jesus é a melhor coisa que nós podemos fazer nas nossas vidas. E algo que Jesus nos ensinou com essa palavra é que existem muitos valores nas nossas vidas, mas a partir do momento que nós nos deparamos com Cristo, nada é mais importante, porque nós conseguimos compreender a grandeza da bondade, da misericórdia e do amor de Deus sobre as nossas vidas. E por isso, então, queremos que esse Jesus reine e governe as nossas vidas. Se você quiser que Jesus reine e governe a sua vida e quiser fazer parte da nossa igreja, estudando a Bíblia conosco e conhecendo mais sobre Jesus conosco, eu quero primeiramente orar com você e depois te aconselhar para que você procure a nossa igreja nas redes sociais, deixando lá os seus dados, que será um prazer imenso para nós compartilhar o que Deus tem feito nas nossas vidas e que você possa se juntar conosco para que nós possamos juntos caminhar servindo esse Jesus Cristo tão maravilhoso e louvando a Ele por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. Eu quero orar por você e abençoar a tua vida também. Senhor Jesus, te peço que o Senhor possa abençoar de um modo especial os nossos irmãos convidados que estão conosco através das redes sociais, se aproximando da nossa igreja, que o Senhor possa perdoar os pecados, ó Pai, dessas pessoas e possa transformar as suas vidas para que eles possam caminhar contigo, obedecendo aos seus mandamentos, se arrependendo dos seus pecados e desejando ter uma nova vida contigo, Pai. Nós pedimos, traga da tua salvação, ó Pai, e que eles possam ter um novo começo na sua vida, não baseado mais nos valores deste mundo, mas possam começar uma vida tendo o reino de Deus sobre as suas vidas. Assim nós abençoamos essas pessoas no nome de Jesus. Amém, amém e graças a Deus. Deus abençoe, irmãos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, estamos chegando ao final de mais um culto online. E a saudade continua e o desejo de estarmos juntos, eu acredito que continua ainda mais a cada culto que passa. O nosso desejo de nos encontrar só segue aumentando, mas logo, logo estaremos juntos novamente. Eu quero abençoar a sua vida e te lembrar que é uma preciosidade termos o reino de Deus em nossas vidas. Não há nada mais importante em nossas vidas do que ter o reino de Deus. Que você possa viver essa palavra e que você possa praticar essa palavra e que você possa compartilhar com outras pessoas. Conte a tua história, conte para as pessoas o que Deus fez na sua vida, como você conheceu essa preciosidade do reino de Deus. E eu tenho certeza que o Senhor se alegrará com as nossas vidas. Amém? Eu quero abençoar a sua vida para que você tenha uma ótima semana na presença de Deus, em nome de Jesus. Senhor, obrigado pela tua palavra. Obrigado, Senhor Jesus, pela nossa igreja. Obrigado pelo ensino que recebemos hoje de Ti. E nós queremos que o reino de Deus seja uma verdade nas nossas vidas, porque não há nada mais importante, nada mais precioso, nada de maior valor que nós podemos ter nessa vida, que se compare ao que nós recebemos de Ti, o reino, o governo de Deus sobre as nossas vidas. Nos ajude a colocar em prática a Tua palavra que aprendemos, para que possamos Te honrar e Te glorificar e demonstrar todos os dias que nós realmente valorizamos o governo de Deus sobre nós. Te peço que o Senhor abençoe cada uma das famílias da nossa igreja, cada uma das pessoas, ó Deus, que estão assistindo este culto online, para que sejam cheios da presença de Deus, possam ser cheios da alegria do Senhor, possam ser cheios da paz do Senhor e possam receber o pleno conhecimento de Deus pelos estudos das Escrituras. Nos ajude, Deus, a termos uma disciplina de oração nas nossas casas, nos ajude, Pai, a termos uma disciplina de leitura bíblica, nos ajuda, Pai, a termos, ó Pai, essas disciplinas que serão extremamente importantes para o sustento da nossa fé. E fortalece-nos, ó Pai, porque sabemos que vivemos dias difíceis,
mas com o Senhor e com o reino de Deus em nossas vidas, tudo vai ficar mais fácil. Saberemos que teremos a tua paz sobre nós. Que o Senhor nos fortaleça como igreja, como indivíduo e como família, em nome de Jesus. Amém, amém e graças a Deus. Recebam a bênção do Senhor. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. E que o Senhor resplandeça sobre ti o seu rosto e tenha misericórdia de ti. E que sobre ti o Senhor levante o seu rosto e te dê a paz que excede todo entendimento. Em nome de Jesus. Amém, amém e graças a Deus. Deus abençoe em nome de Jesus. I never saw this coming. Too many times I run. I never saw this sign till you moved the veil to the side. All praise to the Most Higher. Took my sins with your hands tied up. Love me even when I'm fired up. And that's just crazy. The road that you paved me, the price that you paid me, and the life that you gave me. Say I never felt this love. Say I didn't have enough. I tried until you fill me up. They're gonna see what you are to me, and we're gonna cause up a scene like. One thing's for sure, I didn't know that this would fall through. I gave my all, gave it a shot soon as I called you. Just to see what you say, was for me anyway. And you gave me this faith, I cannot give away. I never thought that I'd let you in, but love covers a multitude of sins. And that's just crazy. The road that you paved me, the price that you paid me, and the life that you gave me. Say I never felt this love. Say I didn't have enough. I tried until you fill me up. They're gonna see what you are to me, and we're gonna cause up a scene like.